Bom dia a todos, na santa paz, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos no segundo vídeo no livro de Hebreus. O título é A Cruz de Cristo é a única solução para cada um de nós. Então, em Hebreus capítulo 3, versículo 1 em diante. Revela o lugar da obediência ou desobediência, e não conheceram os meus caminhos, eles poderiam ter conhecido, mas não quiseram conhecer. Jurei então na minha ira, figurado e indica um propósito determinado, que não entrarão no meu repouso, proporcionando pela salvação. Esse repouso era proporcionado pela salvação. Vede, irmãos, exemplo dos erros de Israel no deserto, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos um aos outros todos os dias, falando de uma frequência constante, o que significa que o pregador tem que pregar a cruz e fazer isso constantemente, todos os momentos, né? Tiver oportunidade, tiramos o tempo até mesmo para falarmos, né? Durante o tempo que se chama hoje, deve ser feito hoje. Em outras palavras, comece agora a falar e fale a respeito da cruz, que é a única solução. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 17. Porque Cristo enviou-nos não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, porque a cruz de Cristo não se faça vão, né? Não se faça vão. Então temos também lá aqui em Gálatas, né? No capítulo 6 e no versículo, vamos conferir aqui, 14. Vamos ver o que diz aqui, então, 14. Mas longe está de mim gloriar-me não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Aí está, né? A palavra de Deus, né? Nós ensinando, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso se refere à rejeição do sacrifício de Cristo, porque nos tornamos participantes de Cristo. Refere-se a Romanos 6, o capítulo 3 e 5 versículos. Contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança, que tenhamos no princípio, se nossa confiança permanecer firme em Cristo e a cruz, lá em Hebreus 4, capítulo e 6, o versículo 4, capítulo e 12, o versículo. Porque também nós foi anunciado o Evangelho, como a eles. Há um só Evangelho, e é Jesus Cristo e Ele crucificado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Refere-se à capacidade da palavra de Deus para examinar e penetrar até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
e não há coisa alguma criada que não seja manifesta diante dele. Refere-se a Deus como o Criador de todas as coisas. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, a quem devemos prestar conta. Hebreus, no capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, aqueles que são maduros no Senhor, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Essa pessoa está andando segundo o Espírito. Isso refere-se a colocar a fé na cruz e não segundo a carne. A carne significando depender de outras coisas. Romanos, o capítulo 8, versículo 1 e 2, no versículo 11. Também em Hebreus 6, o capítulo e versículo 13. A promessa de Deus, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, apresenta o patriarca como um exemplo mais ilustre entre aqueles que herdam as promessas. Lá em João 8, capítulo 58, versículo. Ele, Deus, como não tinha outro maior por quem jurasse, refere-se à solenidade e ao poder dessa promessa. Jurou por si mesmo uma garantia com os recursos do céu por trás dela e que a promessa será cumprida. Dizendo, certamente abençoando te abençoarei, refere-se à justificação pela fé e é tirada de Gênesis 22, o capítulo 17, o versículo, e multiplicando te multiplicarei. Isso se refere à sua descendência, tornando-se uma nação. E o que é mais importante, todo crente, os cristãos aqui, e filhos da promessa, todos são filhos da promessa. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Hebreus 6, o capítulo e 15, o versículo. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. O significado imediato foi o nascimento de Isaque. No entanto, o significado eterno era justificação pela fé, que viria da descendência de Isaque, que é Cristo. Lá em Gálatas 3, o capítulo 16, o versículo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, a todos aqueles que receberam a salvação pela fé em Cristo. Não diz e as descendências como falando de muita, mas como de uma só. É a tua descendência que é Cristo. A semente de Abraão era Cristo, e Cristo é tanto Deus quanto homem. Portanto, a aliança não pode ser quebrada. Mas digo isto, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, refere-se à aliança abrâmica, que é justificação pela fé. A lei é a lei de Moisés, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Em outras palavras, a lei de Moisés não anula a aliança abrâmica. De fato,
essa aliança ainda está em vigor, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. A herança não pode resultar de ambas aqui, que é as alianças, ó. As alianças mas Deus, pela promessa, deu a garantia a Abraão. A promessa não pode ser substituída, nem modificada. Essa ordem não tem fim. Cristo é um sumo sacerdote eterno, permanece para sempre. A razão é que a obra concluída na cruz é uma aliança eterna. Glorioso é Deus, né? Veja que palavras maravilhosas, que exemplo. O tempo meu está sempre limitado, né? Mas veja como, né? Ele já fez na cruz para nós. Tudo temos que visar é a cruz de Cristo. É o que ele fez para cada um de nós. Então, eu sempre tenho alertado. Vamos aceitar aquilo que Jesus fez. Vamos viver essa realidade, essas verdades. Aceita Jesus como Ele, teu Senhor e teu Salvador. E o mais, como diz, Ele fará. O mais pertence a Ele. Busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, como diz a própria palavra. Então ficamos firmados, dias que estamos vivendo tão difícil, mas ficamos firmados em Jesus Cristo, né? Que Ele virá. Ele virá. E quando Ele virá, nos acha nós preparados para irmos com Ele para todo sempre. Eu quero orar a Deus nesse momento, agradecendo a Deus por esta linda palavra. Pai, em nome de Jesus, essa palavra venha compatuar nossa vida, tocar nosso coração, nossa alma. E nós viemos viver essa realidade de vida, servindo a Ti, o único Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. E um dia estaremos contigo para sempre. Abençoe todas as pessoas que vão ouvir e assistir, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.